Muito bem. Então vamos lá. Gente, então boa noite novamente. Vamos começar aqui o nosso encontro hoje. Vou me apresentar rapidinho para vocês. Tem pessoas aqui que eu já conheço, tem pessoas que eu ainda não conheço, então é um prazer tê-las aqui hoje. Então vamos lá. Então, gente, o meu nome é Daniela Aquino. Eu sou professora de língua portuguesa, sou formada em letras pela Unicamp, sou formada em pedagogia, tenho pós-graduação em educação especial, em educação para deficiência cognitiva, e já faz aí alguns anos que eu trabalho na área, né, de preparação para concursos e vestibulares. Eu trabalho nessa área desde 2007, que foi quando eu comecei a dar aula no CAS de Veste, que é um cursinho popular aqui de São José dos Campos, né, para pessoas de baixa renda, e eu era voluntária lá. E desde então comecei, né, a minha carreira tanto como professora quanto como professora de cursinho e de pré-vestibular, pré-concurso público. E desde então eu não parei, né? Porque nós, professores, somos assim, né? A gente vai que vai e vai pegando tudo que vem pela frente e assim a gente vai ampliando a nossa experiência, né? Então eu tive a oportunidade de trabalhar em todos os segmentos, né, da educação. Trabalhei, portanto, com ensino fundamental, ensino médio, ensino superior. Hoje, atualmente, eu trabalho na Secretaria de Educação de São José dos Campos, né? Eu sou concursada. Entrei no concurso de 2014 na Prefeitura de São José dos Campos. E, além de trabalhar na Secretaria, eu também trabalho com pré-vestibular, lá na Valéria Cursos, não sei se vocês conhecem, e eu tenho os meus próprios cursos, né? Desde 2016, desde 2011, na verdade, eu crio cursos online, né? Mas aqui para a rede, para concurso de professores, eu comecei em 2017, que foi a primeira vez que eu fiz um curso voltado para concurso de professores. E desde então eu não parei, trabalhei na Unibave, então muitos alunos me conhecem de lá. Trabalhei na Recovale também, tem alunos que me conhecem de lá. E por aí vai, né? Então eu tenho bastante experiência nessa área, é algo que eu gosto muito, porque eu também passei por esses momentos, né, de prestar concurso, de prestar vestibular, e é algo que eu particularmente gosto bastante, tá? É, eu tô acompanhando aqui, eu tenho 3 telas, eu tenho o meu computador, o meu celular, que vocês estão me vendo por ele, e o meu tablet. Então eu estou vendo o chat aqui. Então qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês queiram fazer, pode fazer aqui no chat que eu tô olhando aqui, tá bom? Caso alguém queira também abrir um microfone para perguntar, para falar alguma coisa também, pode ficar à vontade, que vai ser um prazer falar com vocês, tá bom? Bom, então o ano passado eu criei um curso online, também, né, aqui em São José dos Campos, e para esse concurso que nós tivemos, né, do estado e também do município. E foi um sucesso, né, graças a Deus, a gente teve mais de 120 professores estudando com a gente. Muitos deles passaram nos concursos e a gente ainda está aguardando, né, o resultado da prefeitura aqui de São José. Então, estamos na expectativa de muitas pessoas também terem a aprovação. Então, eu gostaria, né, de convidar vocês também para conhecer os meus cursos e
Além disso, claro, hoje a gente vai ter uma aula muito legal. Na verdade, é um encontro, é um bate-papo, né? Que eu vou falar para vocês dicas para vocês se organizarem para estudar. Seja para estudar comigo, nos meus cursos, seja para estudar sozinho, caso você deseje estudar sozinho, tá certo? Bom, é, antes da gente começar aqui o nosso encontro de hoje, eu vou falar do curso que eu estou abrindo agora, para esses concursos que estão em andamento, que é o concurso da Prefeitura de Caçapava e também o concurso da Prefeitura de Aparecida. Porém, o concurso de Aparecida, ele já fechou as inscrições. Mas o concurso de Caçapava, as inscrições ainda estão abertas. Se eu não me engano, acaba no dia 4 de março, as inscrições, tá? Mas depois a gente confirma aqui que eu tenho um material e eu compartilho com vocês. Então, se você ainda não se inscreveu para o concurso de Caçapava, vale muito a pena. Além do concurso para diversos cargos, né, como professores, eles também estão com concurso aberto para orientador pedagógico. Estou com um material aqui na minha mão. Orientador pedagógico e também, deixa eu ver aqui o nome para não falar errado, supervisor de ensino, tá bom? Então, são cargos da educação para pessoas, portanto, formadas ou em pedagogia ou em outras licenciaturas. Tem que olhar a especificidade lá do edital, mas esses cargos, normalmente, eles têm ali uma experiência, né? De alguns anos que você tem que ter em sala de aula, seja na escola pública, seja na escola privada, né? Cada edital tem aí a sua especificidade. E os cargos de professor, que no caso não precisa de experiência comprovada, tá? Então, a oportunidade está aberta. Para quem mora aqui em São José, é do ladinho, né? Caçapava. Então, vale muito a pena, tá? E eu estou com um curso aberto, estou lançando hoje, né? Um curso preparatório para esses dois concursos, seja de Caçapava, seja de Aparecida, para quem já fez inscrição, no caso de Aparecida. São duas bancas diferentes, né? No caso de Caçapava, vocês devem ter visto que o nome da banca é Avança São Paulo. E, no caso de Aparecida, é VUNESP, que muitos de nós de São José já conhecemos, porque no passado muitos concursos daqui foram feitos pela VUNESP. Nesse curso, a gente vai ter o início. Eu coloquei aqui no dia 9 de março, mas talvez comece no dia 5, na mesma semana, né? Vai ser aulas durante a semana, segunda, quarta, algumas terças-feiras também. Isso acabou de mudar, porque o professor de matemática falou que teve um sábado que ele não vai poder, então vai ter que ser na terça-feira, das 19 às 21h50 e aos sábados, das 8 ao meio-dia e meio, tá? As aulas são online, então você pode estar aqui em São José, ou você pode estar lá em Aparecida, lá em Lorena, Caçapava, e vai poder fazer esse curso, porque ele é online, tá? Isso facilita muito, porque tem muitas de vocês que têm família, têm filhos, né? Fica difícil se deslocar muitas vezes para ir fazer um curso, e estudando em casa, você tem a chance de estudar mais tranquila, né? Podendo aí aproveitar o seu tempo, tanto para estudar quanto para gerir a sua casa e cuidar das suas obrigações em casa, né? Com os filhos e tudo mais. Então, é uma demanda das pessoas, né? Hoje em dia. E o que nós vamos ter, né? De conteúdo nesse nosso curso aqui? Língua portuguesa, legislação educacional, que é comum a todos os cargos, matemática e noções de informática, tá bom? Então, essas aulas serão ao vivo, online ao vivo, tá bom? Porém, elas ficam gravadas. Então, se você tem um imprevisto, não pôde assistir naquele horário, né? Ou se você
gostou, quer ver de novo, né, uma matéria que você precisa de um pouquinho mais de reforço naquela aula, né. Eu, por exemplo, matemática, sou uma benção em matemática. Então, se eu puder assistir 2, 3 vezes, para mim melhor, né. Então você tem essa possibilidade, porque essas aulas ficam gravadas até e ficam salvas lá para você acessar na plataforma Hotmart, até o dia do concurso, que vai ser no dia 14 de abril, domingo, tá. Então a gente vai ter aí um pouquinho mais de um mês para estudar para essa prova, beleza? E aí no nosso encontro de hoje eu vou mostrar para você como você pode estudar de forma eficiente, né, seja sozinho, seja comigo também, tá bom? Então, e o bônus que vocês vão ter aqui é acesso a videoaulas que já estão gravadas, salvas, sobre vários temas pedagógicos. Por quê, gente? Porque são vários cargos e vários, na parte específica de cada disciplina, tem muitas diferenças, então eu não consigo contemplar a todos, né? Não consigo dar um curso específico para todos os cargos. Então, a gente está trabalhando com essa parte geral, que é língua portuguesa, matemática, legislação, noções de informática, que vai cair para todo mundo. E a parte específica, vocês vão encontrar algumas aulas de bônus que vão estar lá na plataforma, né? Então, lá tem aula sobre letramento, lá tem aula, enfim, diversos assuntos que vão ser educação especial e assim por diante, que pode ser útil para vocês, beleza? E o investimento, o curso custa R$ 663, mas eu estou com promoção de lançamento, ele está saindo a R$ 497. Você pode parcelar em até 12 vezes de R$ 49,63 no cartão de crédito pelo site da Hotmart. Ah, eu não tenho cartão de crédito. Você parcela no Pix? Eu consigo parcelar no Pix diretamente comigo, porém só em 3 vezes, tá? 3 vezes de R$ 166. E aqui já temos as datas de pagamento, beleza? Mas, se você tiver interesse, depois você me chama que eu falo tudo certinho para vocês. Tem cupom de desconto aqui, 25% de desconto, e aplicando esse cupom sai a R$ 497,25, beleza? Então, bora lá. Gente, vamos então falar do nosso encontro de hoje, que é sobre como estudar de forma eficiente para um concurso público. Não é fácil as pessoas se organizarem sozinhas se elas nunca fizeram isso antes. Tem muita gente que tem medo de concurso público, né? Que acha que é algo assim muito difícil, impossível. Nossa, ninguém passa, enfim, né? E não é verdade. Ao mesmo tempo, a gente tem que ser realista. Não é impossível, mas também não é aquele mamão com açúcar, né? Por que que não é aquele mamão com açúcar? Porque, gente, tem concorrência. Quem não quer ter estabilidade financeira, não é mesmo? Então, o concurso público nos dá essa possibilidade. Porque depois que você passa o estágio probatório, que normalmente as pessoas passam, né? Porque você tem que fazer uma coisa muito grave para você não passar no estágio probatório, né? Que são aqueles 3 anos que você ainda não tem estabilidade. Mas se você não fizer nada grave, se você fizer o seu trabalho direitinho, né? Com responsabilidade e tudo mais, com certeza você passa nesse estágio probatório, como a maioria das pessoas passa, e vai ter estabilidade. E essa estabilidade, né, para nós, financeiramente, é algo muito positivo. Então, todo mundo quer passar num concurso público, não é mesmo? Isso quer dizer que tem concorrência. Então, essa concorrência, ela está ali tanto para nos chamar a atenção, né, de que não é qualquer coisa, então não adianta eu não estudar e achar que vou passar, né? E ao mesmo tempo, a gente não pode se assustar
com os números, porque muitas vezes você vai lá olhar quantos candidatos por vaga. Então, por exemplo, eu, quando fui fazer vestibular, tinha mais de 300 candidatos por vaga, a concorrência. E eu passei do mesmo jeito. Por quê? Porque não é todo mundo que estuda. Justamente porque, bom, tem gente que faz por fazer, né? Ah, vou fazer, vou tentar a sorte para ver qual que é. Tem gente que não sabe se organizar para estudar e não consegue estudar por conta dessa falta de organização. E, enfim, né? Tem gente que não vai estudar mesmo. Ela sabe da importância de estudar e não vai estudar. Então, aquele grande número de pessoas por vaga não pode nos assustar, né? Mas ele está ali também para nos lembrar que, se a gente não estudar, a gente também vira aquela estatística ali da quantidade que não passa, não é mesmo? Então, o que é importante? A gente ser realista, ou seja, eu preciso estudar. E não é estudar pouquinho, é estudar bastante. É estudar de forma eficiente. Existem muitos materiais de resumo que vendem por aí, inclusive em banca de jornal, né? Então, você vai fazer um concurso, saiu lá o material X de resumo para o concurso tal. Gente, resumo, ele só é bom se você já sabe, que daí é só para você relembrar. Mas se você não lembra mais desse assunto, porque você teve lá na faculdade, ou às vezes nem teve na faculdade, né? Porque teve documentação que foi atualizada, né, ao longo do tempo, teorias que foram revistas, enfim, várias coisas, né, que vão mudando depois que a gente já se formou, né? Então, isso, só um resumo não vai ajudar a gente. Então, a gente precisa estudar de verdade, né? Com afinco mesmo, aqueles conteúdos. Então, passar em um concurso não é impossível, mas a gente não pode subestimar a concorrência. E ser realista, né, nos ajuda a compreender as nossas dificuldades. Né? Então, assim, tem gente aqui que deve ter muita facilidade em matemática e dificuldade em língua portuguesa. Tem gente que é o contrário, sabe tudo de língua portuguesa e tem muita dificuldade em matemática. Tem gente aqui que talvez não lembre nada de legislação. Tem gente que tem dificuldade de responder as questões de temáticas pedagógicas. Então, você tem que se autoavaliar. Qual é a minha dificuldade, né? Então, por exemplo, quando eu estava lá fazendo vestibular, por exemplo, eu não sei nada de matemática, eu era muito ruim de matemática. Então, eu tinha que ter essa clareza para mim. Nossa, eu sou ruim de matemática, então o que eu vou fazer? Não vou ignorar a matemática, eu vou me esforçar mais e mais e mais, pelo menos para eu saber o básico suficiente para eu passar no concurso, ou no caso lá, no vestibular. Então, por mais que eu não gostasse, eu não deixava de estudar. Por mais que eu tivesse muita dificuldade, eu não deixava de tentar fazer os exercícios. Eu não deixava de estudar as provas anteriores dos vestibulares que eu ia fazer, né? USP, Unicamp, Unesp, por exemplo, e olhar a prova de matemática deles para ver como que essas questões caíam. Então, eu tinha muito mais facilidade em língua portuguesa. Então, eu tinha que estudar português, mas eu tinha que ter o diferencial, né? Que era a matemática. Então, você tem que fazer uma autoavaliação. Quais são as minhas defasagens? Quais são as minhas dificuldades? Né? Onde que aperta o meu calo? E ali eu tenho que, digamos que, estudar um pouquinho mais até do que as outras disciplinas. Né? As outras disciplinas você vai estudar, obviamente, mas essas que você tem dificuldade, você vai estudar um pouquinho mais, tá? E para a gente estudar, gente, para concurso, que tem prazo, né? Então, por exemplo, prova de Caçapava vai ser dia 14, mesmo dia da prova de Aparecida, 14 de abril, um domingo. Hoje é dia 26 de fevereiro. Então, a gente tem um pouco mais de um mês, né?
um mês e meio praticamente para estudar. Ou seja, um mês e meio não é pouco, mas também não é muito. Então, eu tenho que ter muita organização, porque senão eu não estudo o suficiente. Nesse meio do caminho vai ter feriado. Vocês têm as obrigações de vocês também, né? No trabalho, com a família. Então, vocês têm que fazer um planejamento de estudos para que todo o conteúdo que vocês precisam estudar seja contemplado nesse pouco tempo que vocês têm, nesse médio tempo que vocês têm, né? Digamos assim. Porque concurso é assim. Eles publicam edital, no máximo 2 meses e meio depois já é a prova, né? Então, a gente está aqui com um mês e meio praticamente para estudar. Então, você precisa ter foco e criar metas, tá bom? E como que a gente vai fazer isso, né? Primeira coisa que a gente precisa fazer, gente, é ler o edital. Parece bobagem, mas não é não. Tem muita gente que não lê o edital. Então, às vezes a pessoa não leu o edital, vai lá fazer a prova e, por exemplo, lá no edital dizia que você só podia fazer a prova com caneta de tubo transparente e tinta preta. E aí você chega lá com uma caneta toda decorada, não é transparente e azul. Isso já é um problema. E isso já vai causar uma ansiedade, que por mais que você consiga uma caneta lá na hora, né? Porque às vezes o fiscal arruma para você, alguém que está do lado tem uma a mais empresta, ou você está lá na porta e descobriu isso na hora, tem gente vendendo, você compra. É um estresse, porque você já se assusta, meu Deus, será que eu não vou conseguir por causa disso? Então, isso já nos abala, né? Isso é só um pequeno exemplo, tem outras coisas. Então, tem gente, por exemplo, que perde a data de pagamento da inscrição, porque confundiu o dia. Tem gente, por exemplo, que está estudando, mas nem sabe quantas questões são que vai cair, né? Então, assim, a gente precisa ler o edital, tá? E mais do que isso, a gente precisa pegar esse edital e pegar as informações que são importantes. Então, você cria uma tabelinha para você com informações importantes desse edital. Por exemplo, data de inscrição, data e horário das provas, se você pode ou não fazer mais de uma inscrição, né? Porque às vezes vai ter uma prova de manhã e uma tarde, aí você pode fazer 2 inscrições. Tudo isso vai estar no edital, então você tem que ver. Quais são as quantidades de questões, né, de cada área lá que está sendo cobrada? Quanto tempo de prova, né, para que você possa controlar o seu tempo? Qual é a documentação necessária para entrar e fazer a prova, né? O tipo de caneta, etc. Então, quando você lê o edital, você grifa e depois cria um quadrinho, porque a gente não vai olhar toda hora aquele documento que tem lá 50, 60 páginas, né? Então, cria lá no seu caderninho um quadrinho lá onde você vai colocar todas essas informações importantes. Então, esse é o primeiro passo, depois de já ter definido que você quer passar no concurso, que você vai focar e vai se dedicar a isso, né? Depois, você vai olhar qual é o conteúdo, né? Qual é o conteúdo que vai ser cobrado. Então, se vocês observarem, né, esse edital de Caçapava, ele tem muitos cargos, muitos. Tem cargo de ensino fundamental incompleto, cargo de ensino médio, aliás, cargo de ensino fundamental completo, cargo de ensino médio completo e cargo de nível superior. Então, é um edital grande, gigante, e eles têm conteúdos diferentes para cada nível de escolaridade. Então, a gente tem que olhar com atenção para não pegar e estudar o conteúdo do ensino fundamental, por exemplo.
e que não vai contemplar a nossa necessidade. Ah, parece bobeira isso, mas não é, porque às vezes você está folheando lá, você olha lá, língua portuguesa, já lê, já anota, é aquilo ali que eu tenho que estudar, mas é para ensino superior? Então, você tem que ficar esperto com essas coisas, né? Vai analisar ali o conteúdo, se puder, né, imprimir essa folha ou, né, usar mesmo ali no seu computador, já seleciona aquele conteúdo, já cria ali um material para você poder fazer a divisão desses conteúdos no tempo que você tem para estudar, tá? E sempre o nosso edital é o nosso guia, tá? Então, nunca se esqueça de ler esse edital com atenção e, principalmente, né, se dedicar a estudar para fazer o concurso para não ser dinheiro jogado fora, que você vai pagar essa inscrição e tem que aproveitar essa oportunidade, tá certo? Bom, aí aqui vamos falar um pouquinho da organização. Alguém quer perguntar, gente? Que eu falo, às vezes, né? Eu me empolgo aqui. Se alguém quiser perguntar, fica à vontade, que eu tô de olho aqui no chat, tá? Além dessa questão da leitura, né? Análise aí, por exemplo, dos conteúdos, a gente vai ter que organizar esses conteúdos para o tempo que a gente tem para estudar. E é aí que vem a grande dificuldade das pessoas, né? Que é arrumar tempo para estudar. Todos nós, com certeza, né? Ou trabalhamos dentro de casa, ou trabalhamos dentro e fora de casa, mas todas nós trabalhamos, seja dentro de casa, dentro e fora de casa, né? Então, muitas de vocês já são professoras, já têm lá as milhares de obrigações da escola, ainda chega em casa, tem que cuidar da casa, cuidar de filho, cuidar de marido, fazer janta, fazer tudo aquilo que vocês sabem melhor do que eu, como é, e não é fácil. Porém, gente, eu sempre falo o seguinte: quando a gente quer prestar um concurso, é um momento atípico da nossa vida. É um momento que a gente vai ter que fazer concessões, a gente vai ter que rever a nossa rotina para caber tempo de estudo. E para caber tempo de estudo, já que a gente não tem tempo de sobra, isso quer dizer que a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas ou adaptar a nossa rotina, né? Pelo menos nesse momento. Então, você tem 1 mês e meio para estudar. Vai ser 1 mês e meio que você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Bom, eu não tenho filhos, mas eu moro com o meu noivo e moro com o meu cachorrinho. Além disso, eu tenho os meus pais, que são idosos, que moram num outro bairro e que eu sempre vou lá e ligo todo dia para eles e tudo mais. Eu trabalho fora, então eu tenho que fazer marmita para levar para mim, para o meu noivo, né? Tem que cuidar do meu cachorrinho, tem que brincar com ele, tem que lavar roupa, tem que fazer um monte de coisa. Ele faz também, ajuda também, né? Mas ele também é professor, então ele também trabalha muito, assim como eu, né? Então tem dia que ele trabalha os 3 turnos, tem dia que eu trabalho os 3 turnos, e a gente vai revezando, sim, para a gente poder, né? Ficar com o cachorrinho, fazer as coisas que a gente tem que fazer. Mas não é fácil. Então, eu, por exemplo, quando eu comecei a ter que me organizar nessa rotina, que eu não estava muito acostumada a fazer tanta coisa assim, né? Ao mesmo tempo, eu comecei a ter que abrir mão, né? Então, assim, não dá para eu cozinhar todo dia, porque toma tempo. Então, ou eu revezo com ele na cozinha, porque às vezes eu queria fazer, não queria que ele fizesse, né? Mas ou eu revezo com ele, ou eu vou ficar todo o meu tempo livre, que eu deveria estar fazendo outras coisas, cozinhando, né? Então, qual é a alternativa para isso? Eu posso, por exemplo, fazer comida e congelar. Não gosto, mas se é uma necessidade, eu vou ter que fazer, nem que seja por 1 mês e meio, né? Não dá para limpar a casa todo dia, porque senão eu vou ficar limpando a casa e não vou fazer o que eu tenho que fazer, né?
não dá para eu ir lá na casa dos meus pais todo dia, porque se eu for lá todo dia, vai ter coisas que eu vou precisar fazer e eu não vou ter tempo de fazer. Então, não é fácil a gente abrir mão das coisas que a gente faz, porque é a nossa rotina, é a nossa vida, tudo tem a sua devida importância. Mas é só 1 mês e meio. Então, durante 1 mês e meio, eu vou ter que fazer sacrifícios, né? E aí, foi o que eu falei para uma aluna minha, porque ela estava sofrendo muito com isso. Porque em casa ela estava assim, sendo muito demandada ali, né? Pelo marido, pelo filho, que não era bebê, ele já estava no ensino fundamental nos anos finais, né? Em sexto, sétimo ano. E ela não conseguia sentar para estudar, né? Porque ela também não conseguia falar não, porque tudo é importante, né? E aí eu falei uma coisa para ela que eu acho que fez bastante sentido, né? Eu falei: olha, se você passar no concurso, vai ser bom só para você ou vai ser bom para o seu marido e para o seu filho também? Aí ela falou: vai ser bom para o meu marido e para o meu filho também, porque eu vou poder ajudar financeiramente, vou ter uma condição melhor, vou ter estabilidade, vou poder, né, ajudar, realizar sonhos materiais, dar coisas melhores para o meu filho, etc, etc. Então vai ser bom para todo mundo. Eu falei: então, o que que você tem que fazer? Conversar com eles, pedir para eles te ajudarem nesse momento que você está estudando. Então, ó, durante 1 mês e meio, eu vou ter que estudar de tal a tal hora. Nesse momento, eu preciso da colaboração de vocês. Então, não me chamem, vamos fazer uma divisão de tarefas aí nesse momento, né? Claro que tem gente que tem bebê, que tem que amamentar, é outra coisa. Mas vai ter que ir também encontrando momentos para se adaptar. E isso tem que ser colocado para a família, porque isso vai ser bom para todo mundo, né? Então, gente, o que eu estou falando aqui, não vou cuidar da vida de ninguém, óbvio, né? Cada um sabe o que é melhor para si. Mas eu estou falando algo que eu sei que é uma dificuldade para nós, que somos mulheres e que temos uma vida. Uma vida em casa, uma vida fora de casa, enfim. E o sonho de passar num concurso público. E esse sonho, ele só vai se concretizar se a gente tiver essa clareza de que tem que estudar com seriedade, que ler um pouquinho, não uma semana antes da prova, não vai fazer você passar no concurso. Então, você tem que ter um estudo eficaz, realista, para você passar. E para isso, vai demandar tempo. Então, precisa casar com a sua rotina, com a sua realidade. E nesse sentido que eu acho legal a gente conversar com a nossa família. Olha, eu preciso fazer isso, então dá para você fazer a janta? Ou me ajuda a fazer no final de semana, que assim a gente congela e vai ter para a semana inteira, né? Ou nesse momento brinca com o nosso filho para que a gente possa, para que eu possa ficar livre. Enfim, cada um tem o seu combinado aí. Mas isso é fundamental. Beleza, gente? Aí, resolvida essa questão, que é a mais complicadinha aí para nós, né? Você vai organizar os seus estudos. Então, você vai pensar quantos dias você tem e qual conteúdo você tem para estudar. E aí você vai planejar a quantidade de conteúdos por dia de estudo. E você vai escrever isso, gente, porque senão você vai se perder, porque é muita coisa. Então, quando você está fazendo um curso comigo, você tem lá, na segunda-feira você tem aula de língua portuguesa, na terça vai ter aula de matemática, no sábado tem aula de legislação, por exemplo, né? Então, você está ali já seguindo, né? Vai ter a aula, depois você vai lá e vai estudar, vai fazer os seus exercícios, beleza. Mas se você estiver estudando sozinha, essa organização ela é 100% sua. Então, você vai sentar com o edital, com o material, tudo aquilo que você precisa ali aliás, com o edital que tem tanto o conteúdo quanto a bibliografia, né? E aí você vai planejar, tá? Daqui a pouco eu vou falar mais especificamente disso. Então, num dia eu vou estudar português, no outro dia eu vou estudar matemática, no outro dia eu vou estudar a parte pedagógica, no outro dia eu vou estudar legislação, e num outro dia eu vou só resolver provas anteriores, por exemplo. Entendeu? E tem que ter foco.
não pode deixar de fazer, porque você tem pouco tempo e muito conteúdo para estudar. Então, se você for disciplinada nesse tempo e fizer o que você tem que fazer, você vai ver o resultado positivo que você vai ter nesse concurso, entendeu? Mas não pode falhar, porque vai ter dia que você vai chegar cansado, vai ter dia que você vai chegar de saco cheio, não tá querendo nem olhar para a cara de livro, de nada, mas você vai ter que fazer. Lembre-se que é 1 mês e meio só, depois você se liberta. Bom, então eu sugiro, né, que você compre ou faça aí um caderninho, um planner, né, uma agenda, crie o seu ou compre um e utilize, né, para você organizar ali os dias, os horários dos seus estudos e os conteúdos que vão ser estudados. Concilie leitura com resolução de exercícios. Então, gente, nós que vamos estudar para um concurso de educação, é muita leitura. Por quê? Tem a legislação, tem a parte pedagógica, tem as partes conceituais, né, de língua portuguesa, de matemática, etc, etc. Então, tudo é leitura, né? Só que só ler não é suficiente, porque eu preciso fazer os exercícios para ver se eu estou conseguindo me adaptar àquele vocabulário daquele tipo de prova, né? Compreender os enunciados, ter estratégia mesmo de resolução de prova, tempo, né? Você tem lá a quantidade de horas, não é à vontade, né? Então você tem que fazer todas as questões naquele tempo determinado. Então, você precisa ler e precisa também fazer os exercícios. Então, por isso que quando você estiver lá montando a sua organização de estudos, você já coloca na conta os exercícios. Então, por exemplo, todo dia eu vou resolver 5 questões. Aí, na segunda-feira, eu vou estudar português. No final, eu respondo 5 questões de alguma prova da VUNESP ou da Avança São Paulo. Na terça, eu vou estudar matemática, mais 5 questões. Na quarta, legislação, mais 5 questões. Na quinta, área pedagógica, e assim por diante. Todo dia você faz lá um pouquinho de questões e aí você fala, no sábado eu vou resolver uma prova inteira, por exemplo, né? Nossa, é pesado, é tudo isso mesmo? É tudo isso mesmo. Para passar, tem que estudar todo dia, pelo menos um pouquinho, tá? Beleza. Conhecer o estilo de prova, né? Como eu disse, é importante, né? Por quê? Porque a VUNESP tem um tipo, a Avança São Paulo tem outro tipo, a FGV tem outro tipo. Então, quanto mais eu me familiarizo com essas provas, melhor eu vou, tá bom? Tudo bem até aqui, gente? Vocês têm dúvida? Querem falar alguma coisa? Tá tudo bem? Maravilha. Aí, continuando aqui então, organize seu material para estudar. Então, gente, organize um lugar, né? Cada um tem aí a sua realidade, né? Mas arruma um cantinho para estudar, um cantinho que você vai ficar mais concentrada possível. De preferência sem celular, tá? Claro, às vezes você estuda com o celular, não tem jeito. Mas aí você tem que ter muito foco, nem que seja para deletar os aplicativos de rede social que às vezes atrapalham a gente. Nesse momento, vale a pena, tá? Então, fique o mais concentrada possível, né? Longe de distrações, TV, celular, tudo aquilo que possa te distrair, tenta fugir um pouquinho disso nesse momento. Tenha um único caderno para a gente não ficar aquela folha espalhada, né? Então, um material só, seja caderno, seja fichário, seja uma pasta, mas reúna ali para você ter tudo concentradinho ali, os seus estudos, tá? Quando você faz as leituras, e aí, o que eu recomendo? Leitura real. Você tem lá a bibliografia. Por exemplo, no caso de Caçapava, só um exemplo, né? Porque assim, tem vários cargos. Se eu pegar, por exemplo, o cargo de professor
de educação infantil, por exemplo, professor 1, educação infantil. Eu tenho algumas obras que são de autores, mas a maioria, acho que metade, digamos assim, metade da bibliografia é só documento público, ou seja, material do governo federal, que você baixa na internet aí gratuitamente, né? Então, parâmetros nacionais de qualidade para educação infantil, critérios para atendimento em creches, diretrizes curriculares nacionais para educação infantil, tudo isso você vai encontrar online, vai fazer o download e vai poder ler, tá? Nossa, mas tem que ler tudo? Resumo não vale? Resumo não vale. Tem que ler. Aí você vai ver, às vezes você pega, por exemplo, você pega a BNCC, ela tem 600 páginas. Você precisa ler 600 páginas? Não, você vai ler a sua área. O texto introdutório da BNCC, o texto introdutório da sua área de conhecimento, né? Então, texto introdutório da educação infantil, texto introdutório dos anos iniciais, por exemplo, né? Enfim, então você vai ler só aquilo que é pertinente à sua área do conhecimento, tá? E os materiais, mesma coisa. Você vai pegar a Constituição Federal. Tem uma parte que é só educação. Você não vai ler, então, a Constituição inteira, só a parte da educação. Beleza? Bom, mas tem que ler. E aí, quando você lê, aí tem outras obras que você pode procurar na internet, que muitas você acha. Basta você escrever o nome da obra e colocar do ladinho PDF. Às vezes você acha para ler gratuitamente na internet, tá? Então, por exemplo, tem aqui Barbieri, Interações, Onde está a arte na infância? Então, uma obra de um autor. Aí, pode ser que você tenha, conheça alguém que tenha, mas pode ser que você não tenha. Então, você pode procurar essa obra na internet. E aí, quando você procurar na internet, você vai montar uma pastinha só com essa bibliografia. Então, antes de você começar a estudar, pega esse material aqui, que é o edital, né? Vai lá na bibliografia e começa a procurar. E vai montando uma pasta. Bibliografia, concurso, caça-pato. E vai lá. Tudo que você achar que esteja aqui no edital, você salva lá naquela pasta. Beleza? Salvou. O que você vai fazer? Você vai olhar no conteúdo. Quando você olha no conteúdo, você vai ver que tem a parte que é geral, português, matemática, informática, isso daí é para todo mundo. E tem a parte específica para a sua área. Então, se você vai fazer para educação especial, é um conteúdo. Se você vai fazer para orientador pedagógico, é outro conteúdo. E se você vai fazer, por exemplo, para educação infantil, é outro. Então, você vai ver qual você vai fazer. E aí, você vai olhar lá. Então, por exemplo, aqui temos professor, educação infantil. Conteúdo específico para esse cargo. Processo de ensinar e aprender. Pedagogia da infância, as diferentes dimensões humanas. Direitos da infância, didática. Metodologia do ensino nos anos iniciais. Alfabetização e letramento, etc. Aí, dentro dessa bibliografia sugerida, você vai ver o que pode ter desse conteúdo que está ali sugerido, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui um material que fala de letramento. Então, eu vou buscar nesse livro que fala de letramento, o que é letramento, né? Então, não sei se eu me fiz entender, mas assim, você tem o conteúdo e tem a bibliografia. Você vai buscar nessa bibliografia aquilo que está descrito no conteúdo. Então, se lá no conteúdo eu falo direito da criança e do adolescente, e lá na bibliografia eu tenho o documento ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, é lá que eu vou me informar sobre esse conteúdo, entendeu? Então, quando você
já tem tudo isso salvo numa pastinha bonitinha, você já ganhou tempo. Porque se todo dia que você sentar para estudar, você vai procurar o material para estudar, você vai perder o tempo que você tem para estudar, tá bom? Ah, mas só ler. Tem outras formas que possam me ajudar a estudar além da leitura? Não substitui, mas que pode complementar? Tem. Então, ó, use o YouTube como ferramenta de estudos. No YouTube tem muita coisa boa e muita coisa ruim. Então a gente tem que saber filtrar, né? Por exemplo, para nós que estamos aqui estudando para concurso de educação, o que seria legal a gente fazer? Seria legal a gente fazer. Espera aí, gente, só um minutinho que eu vou voltar aqui, compartilhar. Então, para nós que somos, né, da educação, lá no YouTube tem, por exemplo, o canal da Univesp, que é a universidade. Eu não sei se vocês se lembram, conhecem, já fizeram algum curso. Lá no CEF, aqui em São José dos Campos, eles têm a Universidade Aberta, que são vários cursos gratuitos de universidades públicas. Então, tem a Unifei, tem a UFABC, tem vários, né? E existe, portanto, essa chamada Univesp, que são as universidades públicas de São Paulo, que oferecem cursos online. E eles têm, por exemplo, o curso de pedagogia, inclusive aqui no CEF. Você pode fazer o vestibular e estudar numa universidade pública, online, e o polo é aqui no CEF, aqui em São José, né? E eles têm, portanto, esse curso de pedagogia. Então, eles têm muitos desses conteúdos no YouTube, gratuitamente para você assistir. Então, o que você vai fazer? Você vai procurar lá no YouTube, por exemplo, Pedagogia da Infância e escreve do lado, Univesp. E aí vai aparecer os vídeos da Univesp que tem esse conteúdo. Entendeu? Então, você assiste, por quê? Porque é um vídeo confiável. São professores formados, bem formados, né, que estão dando aula para um curso de pedagogia e que você vai assistir aquela aula gratuitamente ali online, né, para poder se preparar para o concurso. Então, você pode fazer isso também, tá? Bom, lendo, estudando, cada um tem um jeito de ter um melhor rendimento, né? Digamos assim, nos estudos. Então, todo mundo aí tem o seu método de ter um melhor rendimento no seu estudo, né? Então, tem gente que gosta só de riscar. Eu, por exemplo, quando eu estou lendo, eu gosto de usar marca-texto, ó, tá vendo? E aí, que é importante, eu grifo. Quando eu preciso relembrar, eu só olho onde está colorido. Então, esse é o meu jeito. Tem gente que gosta de fazer mapa mental, tem gente que gosta de fazer resumo, tem gente que gosta de fazer uma resenha crítica, né? Que é você falar sobre aquilo que você leu. Então, cada um tem um jeito. Então, você descubra qual é o seu e estude dessa forma. Leia, grife, ou faça um mapa mental sobre aquele assunto, ou faça um resumo, como for melhor para você, tá? Bom, isso aqui já falei. E sobre legislação. Gente, resumo de legislação simplesmente é enganação. É uma autoenganação. Por quê, gente? Legislação é uma lei, né? Portanto, é a lei, é a lei. E os artigos dessas leis é o que costuma cair num concurso. Então, não dá para a gente resumir. A gente tem que ler inteiro. Mas eu vou decorar tudo? Não. Leia com atenção,
Porque com certeza, se você lê com atenção, no dia você consegue excluir aquelas que você sabe que são absurdas, né? Que é o momento da técnica, né? De você aprender ali quais são as melhores formas de você estudar resolução de questão, né? Então, isso também a gente aprende lá no curso. Bom, isso aqui já falei, resolução de provas. Faça várias provas, né? Para que vocês possam conhecer bem e ver o que costuma cair, né? A gente vê que alguns assuntos são mais recorrentes, tá certo? Então, vale a pena usar as provas antigas para estudar. Beleza, gente? Tudo bem? Vocês têm alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Vocês vão prestar, todas que estão aqui vão prestar o concurso de Caçapava. Alguém aqui vai prestar, como é que chama? Aparecida ou Lorena? Lorena, Priscila. Esse curso também vale para Lorena, viu? Porque o edital ele é também parecido. Só que a prova de Lorena ela tá mais próxima, né? A prova de Lorena, se eu não me engano, é dia 10 de março, né? Então, acaba sendo um pouquinho em cima, mas ainda assim dá para você estudar, né? Dá e deve estudar, tá certo? Bom, gente, então, se alguém tiver alguma dúvida, fica à vontade. Eu vou mandar esses slides aqui para vocês em PDF lá no grupo, tá? Vou mandar também o link, caso alguém queira participar desse curso online. Vale muito a pena. Ajuda bastante você a se organizar, né? E também a sanar suas dificuldades, né? Nem todo mundo gosta de estudar sozinho. Então, quem quiser é muito bem-vindo. Nós vamos começar esse curso em março, tá? Eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso para vocês, tá bom? Eu vou mandar tudo lá no grupo. Quem não participa de um outro grupo que eu tenho, vou mandar o link lá de convite, que é um grupo geral, né? Porque esse que vocês entraram agora é um grupo específico para esse concurso. Mas eu tenho um grupo que é geral, que eu sempre coloco lá os eventos que eu faço. Aula online, gratuita, cursos, enfim, tudo eu posto lá. Informação sobre concurso público, né? Concurso que abriu e assim por diante. Então, vale a pena entrar lá. Tá bom? Gente, então, se você quiser participar do curso, não se esqueça que tem aqui um cupom de desconto que dá 25% de desconto para vocês. Tá bom? Então é isso, gente. Boa noite, bons estudos para vocês. E me chamem caso precisem conversar, falar sobre alguma dúvida, tá? Lucimara, pode falar, fica à vontade, querida. Obrigada. Será que a Lucimara quer falar ou ela apertou sem querer? Tchau, boa noite. Acho que ela apertou sem querer. Então tá bom, gente. Boa noite, bom descanso para vocês.
falando nada. O negócio que eu tô querendo ver aqui é pra você ver se fica assim, ó. Tem sim, tava a Cássia, tava aqui, tava aparecendo aí. Liguei, né? Porque muita atenção para ela.